Pessoal, então o que é torque? Torque é uma força de giro, uma força rotacional. Fisicamente, a gente pode definir torque, que também é chamado de momento de força. Torque é o produto de uma força multiplicado por uma distância multiplicado pelo seno do ângulo. Tá? Isso é o cálculo de torque. Tudo bem? Torque é o produto de uma força por uma distância multiplicado pelo seno de um ângulo. Tá? Porque se você pensar assim, o que seria essa força? É o peso que eu estou carregando, por exemplo. A distância é a distância dessa força, desse peso, até o eixo da articulação, até o eixo que no caso é a articulação, multiplicado pelo seno do ângulo. Que ângulo é esse? Eu teria que olhar assim, pô, meu húmero aqui, meu ombro está abduzido em 32,7 graus. Aí eu tenho que ir lá na minha calculadora, seno de 32,7. Aí eu pego o seno que der de 32,7, multiplico pela distância, pela força. Ai, que merda. Fica muito difícil. Então, para que a gente facilite isso aqui e traga para a nossa prática, e nossa função é a aplicação prática do fundamento científico, eu sempre considero o seno de 90. Seno de 90. 90 graus. 90 graus é chamado de ângulo perpendicular, não é isso? Não é isso aqui, ó? Não é 90, a gente não faz assim, ó? Quando eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, não é isso? Qual que é o seno de 90? 1. Então, se o seno de 90 é 1, eu vou considerar sempre a distância perpendicular e multiplicaria por 1. Então, já que é por 1, isso aqui vira uma constante, vira nada. Eu esqueço aqui. Então, para a nossa prática, o que eu faço? Torque é o produto de uma força multiplicado por uma distância perpendicular dessa força até o eixo. No corpo humano, para ficar fácil o entendimento, nós temos sempre que analisar um torque chamado de torque resistente e também analisar um torque chamado de torque potente. Esse torque resistente também é chamado de torque externo, ou seja, a resistência externa, o peso que eu estou carregando. E o torque potente é o torque interno, também chamado de torque muscular. Tá? Então, de novo, torque resistente, também chamado de torque externo. Torque potente é quem dá potência, quem gera força internamente, que no caso é o seu músculo. Então, eu posso chamar de torque interno ou torque muscular. Tá? Torque resistente, então, já que eu estou me referindo à resistência externa, essa força que eu estou aqui na equação, quando eu falo de torque resistente, é a própria resistência. Opa! Resistência. Por exemplo, eu estou carregando um halter aqui de 10 quilos. Pronto, vai ser os 10 quilos ali. Multiplicado pelo quê? Pelo braço de momento de resistência, que alguns chamam popularmente de braço de alavanca, mas particularmente eu não gosto muito. Tá? Braço de momento de resistência. Que braço de momento de resistência é esse? Distância perpendicular entre a linha de ação da resistência e o eixo de rotação. Tá? Então eu preciso saber o que é a linha de ação da resistência e quem que é o eixo de rotação. Quem que é o tal do eixo de rotação no corpo humano? Vai. Articulação. E o que é a linha de ação da resistência? O que é a linha de ação da resistência? Pensem nesse macetinho aqui e não esqueçam, pelo amor de Santo Cristo. Isso aqui é a resistência, não é? É o meu halter de 10 quilos, não é? Se eu solto essa resistência, ela vai para onde? Para baixo, não vai? Pronto. Então, a linha de ação da resistência é a direção para onde a resistência vai se eu soltar ela. Se eu estiver com peso livre, sempre vai ser para baixo. Tá ok? Pega essa linha imaginária, então, que é vertical, agora, vai lá no seu eixo, na articulação aqui, que no caso de interesse é o ombro, correto? Pega essa linha imaginária vertical, vem no ombro, vertical também. A distância de um até o outro é o tal do braço de momento de resistência. Simples assim. Aqui vai dar, por exemplo, sei lá, se aqui desse 1 metro, eu vou multiplicar isso vezes isso, eu tenho torque resistente. E o que é o torque potente? Torque potente é o produto
da força por uma distância. Agora, só que agora, em vez de... O que é a força quando eu falo de torque potente? Eu não falei que isso aqui pode ser chamado de torque muscular ou torque interno? Quem que produz força para vencer a resistência? Quem que produz força no seu corpo para vencer a resistência? Músculo, porra. Então, quando eu falo aqui de torque potente, a força é a força muscular. E quem que é... Eu multiplico por qual distância agora? A distância agora é chamada de braço de momento de força. O que é o braço de momento de força? Distância perpendicular da linha de ação da força do músculo até o eixo. Tá legal? E aí, vou voltar a falar uma frase que eu falei lá atrás, que eu falei de peitoral. O músculo sempre produz força na direção em que as fibras se encontram, lembra disso? Sim ou não? Então, se esse meu exemplo aqui, esse modelinho aqui, esse modelinho, o meu músculo está na vertical, ele produz força na vertical. Então, essa seta verde representa a força, a direção da força muscular. Ela não está na vertical? Se ela está na vertical, quem que é meu eixo? Não é o cotovelo? Eu pego ela na vertical, copio lá no eixo, a distância de um até o outro aqui, braço de momento de força. Tá claro isso, pessoal? Obviamente, isso aqui é dado em milímetros, lá dentro do músculo, lá dentro da articulação. É dado em milímetros. E você não vai conseguir manipular isso. Porque imagina que, pensando em isquiosurais, tá, galera? Isquiosurais. Semitendinoso pode ser, tá? Quando você está com o joelho estendido, o braço de momento de força do semitendinoso, ele é coisa de 1 milímetro. Quando você vem para cá, ele aumentou para 2 milímetros. Aí você fala assim, mas aumentou só 1 milímetro. Ele dobrou. Ele dobrou o seu braço de momento de força. E quando você está mais ou menos aqui, ele foi para 3 milímetros. Ou seja, ele triplicou. Ele era 1 e passou para 3. Aí você pensa assim, suponhamos que meu músculo aqui, ele está produzindo, sei lá, 100 newton de força. Se eu tenho um braço de força que era de 1, qual que é a resultante? 100. Mas imagina que agora, quando eu estou nesse ângulo aqui, o que era 1 virou 2. Ou seja, ele dobrou o torque que ele produziu naquela articulação. E quando eu estou aqui, ele passou para 3. Ou seja, ele triplicou o torque que ele está produzindo para movimentar aquela resistência. Isso é importante para a gente entender por quê. Torque potente, força muscular multiplicado pelo braço, momento de força. O braço, momento de força, é essa distânciazinha aqui. Como que eu sei essa merda? Tem vários estudos com cadáveres, vários estudos com ressonância magnética hoje em dia, que te falam como é o comportamento do braço de momento de força de cada músculo em cada articulação. Você não consegue saber olhando para o músculo, não tem jeito. É cadáver ou ressonância. Beleza? Ou pode ter outro instrumento que eu não saiba ainda, mas a olho nu, sem chance. Então eu preciso me preocupar agora, como que esse músculo está produzindo força? Porque a força que eu citei aqui, que é constante, eu mantive 100 aqui para os 3 ângulos aqui, não é assim. Por quê? Se você foi flexionando o joelho, o seu músculo não foi encurtando também? E vou falar mais para frente que quando o músculo vai encurtando, ele vai diminuindo sua capacidade de produzir força. Quando ele vai diminuindo demais seu comprimento, ele vai diminuindo sua capacidade de produzir força. Alguns autores chegam a chamar isso de insuficiência ativa. Então olha que loucura isso. O braço de força do eu estou falando do semitendinoso. O braço de força do semitendinoso, ao longo da flexão do joelho, ele vai aumentando. Só que a capacidade desse músculo de produzir força, ela vai diminuindo. Qual que é o torque final aqui? Qual que é o torque líquido aqui? Não sei. Eu não sei como é que é o torque produzido ao longo do movimento. Entenderam isso, pessoal? Alguns estudos, por exemplo, com elevação lateral, abdução de ombro, já se sabe qual que é o torque resultante. Ou seja, os autores conseguiram ter acesso a essa informação e a essa informação. Multiplicaram pelo outro e chegaram ao resultante. Só que na maioria das evidências que nós temos até hoje, nós não temos isso. Nós temos só isso, o braço de força muscular. E isso aqui que influencia pra caralho,
Eu tenho que cruzar várias coisas para saber. Por exemplo, eu posso analisar o comprimento muscular, como que vai estar o comprimento muscular. Posso ver a linha de ação posso olhar a linha de ação do músculo, afinal, quanto mais o músculo está alinhado com a resistência, mais ele contribui com a tarefa, não é isso que a gente falou? Pense agora em elevação lateral, então. Vamos pensar nesse exemplo agora. Elevação lateral. Qual é o músculo motor primário para uma elevação lateral? Deltoide qual? Medial, não é isso? Deltoide medial. Pergunta que me fazem com certa frequência. Professor, quando eu faço uma elevação lateral em rotação externa, o que acontece com a participação do deltoide anterior? Vou mudar a pergunta. O deltoide anterior, ele contribui mais ou menos com a tarefa? Mais. Por quê? Porque agora ele se alinhou com a resistência. Ele estava assim, agora ele está assim, ó, alinhado com a resistência. Se ele está mais alinhado com a resistência, ele está mais capaz de produzir força com aquela tarefa. E ainda, quando você faz isso, você aumenta o braço de momento de força dele para a abdução de ombro. Entenderam isso ou não, pessoal? Não falei em momento algum que você diminui do deltoide medial. Só falei que você aumenta do anterior. O que é vantagem mecânica ou desvantagem mecânica? E aí, de novo, vocês estão igual a mãe de Ná, né? Vantagem ou desvantagem mecânica é a briga que você tem o tempo inteiro do torque interno com o torque externo. Essa é a vantagem ou desvantagem mecânica.